Oi, meu nome é Iris Lene e no meu vídeo de hoje eu vou falar a respeito do Simple Present. Então, se você tem dúvida a respeito desse tempo verbal, vem comigo que eu te ajudo. Presente simples, o passado simples e o futuro simples, eles são tempos muito utilizados no inglês por nós todos os dias. Por quê? Porque ele descreve das nossas rotinas diárias. Então, se eu acordo por volta de 5 horas todos os dias, então eu uso o presente simples para descrever essa ação que acontece no meu dia. Eu vou para a academia, eu vou para o trabalho, eu saio com uma certa frequência na casa dos meus amigos. Então, o Simple Present é algo rotineiro, da sua rotina, algo que você faz também com uma certa frequência. Então, um exemplo prático de algo que eu faço com uma certa frequência. I do laundry every weekend. Eu lavo roupa todo final de semana. Isso é o que eu faço todo final de semana. Se você todo final de semana sai com os seus amigos, você também pode dizer isso no Simple Present. Outro exemplo prático para você entender quando usar o Simple Present. I cook rice and beans every day. Algo que você faz todos os dias. Brasileiro todo dia come arroz e feijão. Claro, tem os demais complementos, mas o arroz e feijão é básico de todo brasileiro. Então, dessa forma, você usa o Simple Present para algo que acontece na sua vida dia a dia. Antes de explicar para vocês como que funciona a estrutura do Simple Present, eu quero explicar para vocês os pronomes, né? Vocês entendam os pronomes e alguns verbos, principalmente a diferença do verbo to be e dos demais outros verbos. Então, vem comigo que os pronomes são esses aqui. I significa eu, you significa você, he significa ele, she significa ela, it significa ele ou ela, ele é neutro, significa ele ou ela para qualquer coisa, menos para pessoas. We significa nós, you é vocês e they é eles. A diferença que eu quero que vocês vejam aqui, gente, é o seguinte. Esse aqui é o verbo to be, o que a gente mais estuda nas escolas, né? Decore o verbo to be. A diferença do verbo to be, gente, que eu vejo diferente para os demais outros verbos, que eu coloquei aqui 3 outros tipos de verbos, o verbo to be, a forma de conjugar dele muda mais do que os outros demais verbos. Aqui eu coloquei outros 3 verbos diferentes e você pode ver que somente na terceira pessoa, só esses que estão em amarelo, que muda. O que é que muda, Irislene? Você tem que acrescentar o S. O S sempre na terceira pessoa. He, she, it. Então, vamos lá aprender a estrutura do presente simples em inglês. Primeiramente, vocês podem ver aí que eu coloquei auxiliar lá em cima. E embaixo tem o verbo do e o does. Depois, você segue para o pronome, que é a pessoa para quem você vai estar dirigindo a pergunta. Seja você, seja ele ou ela. Seguindo, vem o verbo, né? Aqui eu coloquei want, que é querer, e like. Depois, o complemento. Essa é a forma que você utiliza para fazer perguntas. Então, como que aqui ficou? Do you want? Do you want? Do you want significa você quer. O complemento. O que seria o complemento? O que vem depois. Então, seria do you want to go to the supermarket? Você quer ir no supermercado? Ou do you want to eat something? Você quer comer alguma coisa? Então, o complemento é o que segue depois. Mas a estrutura para você fazer pergunta é dessa forma. Você tem que utilizar o auxiliar do, mas você não traduz esse verbo, ele simplesmente está aí para você saber que aquela frase está no presente. Então, gente, para todo tipo de pergunta que você for fizer para outra pessoa para saber o que ela faz, você vai utilizar o auxiliar do ou does, dependendo da pessoa para quem você estiver falando. Por exemplo, se você quer saber se a pessoa trabalha, se a pessoa estuda, você utiliza o auxiliar do ou does, dependendo da pessoa, para saber o que a pessoa faz. Agora, se a pessoa
é ou está, de alguma forma, você vai utilizar o verbo to be. Gente, para fazer pergunta no verbo to be, você vai colocar o verbo to be na frente do pronome. Então, o verbo to be or, you, para fazer uma pergunta. Então, você pode falar are you beautiful? Você é bonita? É uma pergunta, porque o verbo to be está na frente do pronome. Ou eu posso dizer am I smart? Am I smart? É uma pergunta para mim mesma. Eu sou inteligente? Então, toda vez que o verbo to be estiver na frente do pronome, o verbo to be aqui é o que está em amarelo e o pronome é o que está em roxo. Toda vez que o verbo to be estiver na frente do pronome, significa que aquela frase é uma pergunta. Aqui, gente, eu tenho alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que eu disse. Aqui é afirmando alguma coisa no presente. Então, como vocês podem ver, não tem o auxiliar do na frente do pronome. Tem simplesmente o pronome e o que você quer afirmar para aquela pessoa. Então, aqui no primeiro exemplo, you go to bed around 10 o'clock. Aqui eu não perguntei, aqui eu afirmei que você vai para a cama em torno de 10 horas. Outra coisa, gente, muito importante nesse exemplo é o seguinte: they don't watch movies. Eles não assistem filmes. A gente não pode falar they not watch movies. They not watch movies. Por quê? Porque o do, que está junto com o not, que formou o don't, está informando que essa minha afirmação está no presente. Então, they don't watch movies. Eles não assistem filmes. Eu não estou negando no passado. Então, eu tenho sempre que utilizar o do mais o not, que forma don't, para afirmar algo no presente. Então, gente, é a mesma coisa de você falar para mim, I not speak English. I not speak English está errado. Por quê? Porque eu não sei em que tempo que você está falando. Agora, se você falar I don't speak English, aí eu sei que você quer dizer que eu não falo inglês no tempo presente. O not, ele não pode ir separado na frase, ele tem que ir seguido de um auxiliar para eu saber em que tempo que você está falando aquilo. Então, aqui tem os outros exemplos. She doesn't help her mother, significa, ela não ajuda a mãe dela. He eats rice and beans every day. Ele come arroz e feijão todo dia. She does laundry every weekend. Ela lava roupa todo final de semana. E we don't drink enough water in a day. Nós não bebemos água suficiente em um dia. Então, gente, se na forma afirmativa você não precisa utilizar o auxiliar do na frente do pronome, na forma interrogativa, você precisa utilizar ele na frente do pronome para eu saber que é uma pergunta. Por exemplo, nos exemplos aqui. Do you like pets? Você gosta de animais de estimação? Don't you want to have your breakfast? Significa, você não quer tomar seu café da manhã? Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que tenha ficado claro para você como usar o Simple Present, a estrutura. E se esse vídeo foi útil para você, eu fico muito feliz. Eu espero que você, se quiser aprender inglês, prossiga, porque é algo que não é tão difícil, mas também não vou dizer que é fácil. Mas se você persistir, prosseguir, eu acredito que você chega lá. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!